chegou o áudio. Nossa, eu tava fazendo uma explicação aqui e o áudio não tava aberto. Eita, eita. Agora o áudio tá aí? Voltou o áudio. O áudio tá chiado, tá com ruído. Vixe. O áudio estava desligado, é por isso. Ei, vacilo, hein? É muita tela, cara, é muita ferramenta que eu não sei clicar às vezes nesse negócio aqui. Falta dedos. Falta dedos. É por isso que eu não jogo LOL, porque me falta dedos, né? Eu só sei apertar 2 botões ali. Mais que isso ali não dava certo. Aí... Tudo tranquilo agora? Beleza, então. Gente, tá bom o áudio, tranquilo. Gente, vê o volume de vocês aí também. Tenta deixar o mais alto que vocês conseguirem. Que o meu microfone aqui, ó, é o microfone do foninho do celular. Então não é aquele microfone bom. Sem áudio aí ainda? Eita, nós. Nada de áudio. O microfone aqui tá indo agora, hein? 100%. Foi, gente. Qualquer coisa aí tem a gravação também, tá? Vai ficar salvo aí. Depois a gente faz o upload da aula completa aí, se vocês perderem alguma coisa, tá? Seguinte, o Vinícius ele falou que estava com dificuldade nesse exercício 3.7. O 3.7, o enunciado dele: os gráficos representam a corrente em um condutor em função do tempo. Qual o valor da carga elétrica que atravessou o condutor nestes intervalos de tempo? Aqui a gente tem o enunciado, certo? E daí a gente tem a letra A e a letra B. São exemplos diferentes, tá? A gente fazer as contas aqui diferentes. O que acontece é o seguinte: a gente vai aqui para a explicação para esse conteúdo aqui, ó, tá exatamente aqui em cima. Propriedade gráfica da corrente, tá? O que isso quer dizer? Se a gente tem um gráfico e nesse gráfico a gente tem a intensidade da corrente aqui em amperes e o nosso tempo, né? No eixo X aqui, o tempo em segundos, e no eixo Y, a intensidade da corrente em amperes, certo? E nesse gráfico aqui, a área dele é numericamente equivalente à carga elétrica. E da onde vem isso? Vamos olhar aqui para a expressão aqui, ó, para a fórmula da
da corrente, tá? O que é a corrente elétrica? É o módulo da carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo, certo? Se a gente faz, olha só, pega o intervalo de tempo aqui e passa ele para o outro lado, o que a gente tem? Uma multiplicação do intervalo de tempo ΔT pela intensidade da corrente. E o que a gente tem nesse gráfico aqui mesmo? Olha só. Exatamente isso. A intensidade da corrente e o intervalo de tempo ΔT. Então, olha só. A área desse gráfico aqui, que é a intensidade da corrente, vezes o intervalo de tempo ΔT, a gente tem a equivalência com a carga elétrica aqui. É essa a explicação que a gente tem aqui, olha só. Aqui. Não é aqui mesmo. Pensei que estava no enunciado do exercício. Mas é exatamente isso que a gente tem, olha só. Qual que é a área aqui, ó, da parte sombreada entre o limite aqui, ó, da indicação do gráfico e o eixo X aqui, certo? O que a gente tem? A base vezes a altura. É a área dele. Se a gente fazer a substituição aqui, ó, ΔT vezes I, a intensidade da corrente. O que é o nosso I? Que é a corrente, a carga elétrica, dividido pelo intervalo de tempo. Se anulam aqui esses dois termos, certo? Equivalente a 1. E daí a gente tem a carga elétrica. Então a gente fala que a área é numericamente igual à carga elétrica. Depois aqui, olha só, isso funciona para todas as correntes contínuas, tá? Para todas as correntes contínuas, isso é válido. Mesmo que ela não seja constante, como é o caso desse gráfico aqui, olha só. Se a gente descobrir a área sombreada aqui, a gente vai ter equivalência à carga elétrica que atravessou o condutor. Então vamos lá. O exercício 3.7, o que a gente tem que fazer? Encontrar a área sombreada, que é essa área aqui, meio avermelhada, né? Meio rosa, depende da tela do notebook ou do celular de vocês. Vocês vão enxergar ela um pouquinho mais vermelha ou um pouquinho mais rosa, né? Não sei como tá para vocês aqui, mas para mim tá mais puxado pro vermelho. Então olha só, essa área aqui é fácil a gente encontrar. Qual que é o intervalo de tempo aqui, a nossa base? 24, vai do instante 0 até 24. E a nossa altura? Vai do 0 aqui, a intensidade 0, até a intensidade de 8 amperes. Então, como que a gente vai fazer? Aqui tem as resoluções. Vamos lá. 3 pontos. Ok. Aqui, 3.7. Olha só. Resolução dele aqui, a gente tem área da base, 24. A altura, 8. O produto vai dar 192. Certo? E a letra B já complica um pouquinho. Por que a letra B dá uma complicada? Acontece o seguinte, a área dessa figura aqui já não é mais tão fácil da gente calcular, porque a gente vai ter que decompor, certo? Como que a gente pode decompor? A gente pode fazer a decomposição aqui em 2 partes, 3 partes. Qual que é a decomposição assim que eu acho mais fácil da gente fazer? A gente vai decompor em um retângulo, certo? Qual retângulo que é? Eu vou fazer aqui, ó, circular ele aqui, ó, a área do retângulo. Estão vendo aqui? Estou passando ao redor. Esse aqui é o retângulo que a gente vai decompor. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é essa área aqui, ó? Ela vai do 10 até o 24. Então, quanto que ela tem? 14. Ela vai do 0 até o
8. Então ela tem 8 vezes 14. É exatamente o que a gente tem aqui. Área do retângulo, 8 vezes 14. E a outra figura que a gente pode decompor aqui, ó, é o trapézio. Qual que é a área desse trapézio? Ó? Os limites, né? A extensão dele. Ó. Vou estar passando aqui com o mouse em cima. Então, olha só, esse trapézio, a base menor dele tem quanto? Do 0 ao 4. Então, a base menor dele tem 4. A base maior do trapézio aqui, ó, vai de 0 até 8, ó. De 0 até 8. 0 até 8. E qual que é a altura desse trapézio? Do 0 ao 10. Então, a altura aqui dele vai ser 10. É o que a gente faz aqui, ó. Base maior mais base menor vezes a altura, dividir por 2, a gente tem a área do trapézio. Beleza? Como a carga elétrica aqui é a soma das duas áreas, então a gente vai fazer a soma dessa área do trapézio aqui com a área do retângulo aqui. Tá? E dessa forma a gente vai chegar no valor de 172 coulombs. Uma outra alternativa que eu falei lá, mas ela não é a alternativa mais inteligente para a gente resolver um exercício, seria contar quadradinhos. Olha só, vou dar um zoom aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, que vai as linhas aqui, ó, elas vão de 2 em 2. Então aqui 0, 2, 4, 6, 8, 10. E aqui vai de 2 também. 0, 2, 4, 6, 8. Então olha só, cada quadradinho desse tem 2 por 2, equivale a 4. Então a área de cada quadradinho é 4. Eu poderia contar quadradinhos, sair contando quadradinho por quadradinho. Essas áreas recortadas aqui, ó, se a gente observar esse pedaço aqui, ele encaixa nesse espaço vazio. Esse espaço aqui, ó, encaixa nesse espaço vazio. E esse espaço aqui, nesse espaço vazio aqui. Entendeu? Então você poderia contar quadradinhos? Poderia. É a forma mais inteligente? Não. Mais algum outro exercício que deixou dúvidas? Só uma coisa, eu não consigo acompanhar tanta coisa ao mesmo tempo. Chat do YouTube, WhatsApp, não consigo acompanhar tanta coisa simultaneamente. Então, tenta mandar por aqui pelo YouTube, porque é o que está aberto no momento. E daí eu consigo acompanhar melhor, tá? Alguns mandaram mensagem ali no WhatsApp é meio bagunçado. Não tem espaço no meu celular para ficar baixando foto. Aí por isso que alguns mandaram a resolução por foto e eu não abri, tá? E meu celular, para cada foto que eu tenho que baixar, eu tenho que excluir alguma. E eu acho que eu já cheguei no limite assim do que eu poderia excluir. Eu tenho que fazer uma limpeza nele. Beleza. Tem mais algum outro exercício dos conteúdos anteriores aí que deixou alguma dúvida? Tem uma dúvida, pode falar, Rodrigo. Três ponto dois. Vamos aqui, ó, 3.2.
Beleza. Esse tem um truque aí. Não é tão difícil. Mas ele tem uma jogadinha, tá? O exercício 3.2. Em um condutor atravessam 2,5, perdão. 2,5 vezes 10 elevado a 22 elétrons, tá? Vamos dar uma olhada aqui na fórmula da corrente. A corrente é o seguinte: carga elétrica. A carga elétrica, a unidade de medida dela é Coulomb. A unidade de medida que a gente usa na fórmula aqui é a carga elétrica, não o número de elétrons, certo? Então, olha só, a nossa carga elétrica aqui vai ser o número de elétrons. Qual que é o nosso número de elétrons? 2,5 elevado a 22. E qual que é a carga do elétron? A carga do elétron a gente tem aqui num capítulo anterior, que a carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, olha só. Exercício 3.2. O que a gente tem aqui? Olha só. A resolução dele aqui. Olha só. Em um condutor atravessaram 2,5 vezes 10 a 22 elétrons em 5 segundos. Então, olha só. Como que a gente vai resolver ele? Considerando que um elétron possui uma carga elétrica, né, em módulo aqui igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, então a carga elétrica total que a gente vai utilizar no exercício é essa carga aqui, multiplicado pelo número de elétrons. Então qual que é? A carga do elétron, em módulo aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes 2,5 vezes 10 elevado a 22. Que vai dar a carga total aqui pra gente, ó, de 4.000 coulombs. E depois é só jogar na fórmula aqui, certo? Carga elétrica dividido pelo tempo. Qual que é a carga elétrica? Em módulo aqui, 4.000 coulombs dividido por o nosso ΔT, 5 segundos, equivale a... Opa, por que tem esse 4 aqui? Isso aqui tá errado. Isso aqui sobrou de um Ctrl+C, Ctrl+V, não é? É aqui, ó, de um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá errado, isso aqui não existe, tá? Qual que vai ser a nossa carga elétrica aqui? 800 amperes. Certo? Então, olha só, não é o número de elétrons, tá, que a gente vai utilizar na fórmula. É a carga elétrica dessa quantidade de elétrons. Então, por isso a gente tem que encontrar a quantidade de carga elétrica de todos esses elétrons aí, desses 2,5 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Beleza essa questão aí? Tem alguma outra questão que tem dúvida? Aguardando. Podemos seguir aí? Manda um ok aí que daí a gente já mostra o conteúdo da aula de hoje. Conteúdo relativamente conhecido já também. Lembram lá numa aula que a gente teve lá da substituição? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá? Vamos seguir para o conteúdo da aula de hoje. Peguem aí os caderninhos de vocês para fazer as devidas anotações. Peguem aí o caderno de vocês. A gente vai chegar aqui num novo
conteúdo que vai ser tensão elétrica. Então, com o caderninho aí já. Opa, o microfone tá fugindo. Beleza, gente. Hoje a gente abordou anteriormente a estrutura da matéria, certo? O que era importante para a gente na estrutura da matéria? O átomo e o elétron, certo? Depois vocês viram a corrente elétrica. A corrente elétrica, partes importantes dela, tá? Que ela tem o sentido real, que é o sentido dos elétrons, e ela tem o sentido convencional, que é o sentido que a gente estuda, certo? Que daí, quando a gente falava do sentido convencional, a gente falava na movimentação de cargas elétricas, tá? E daí a gente já não fala mais de elétron, a gente fala cargas elétricas, admitindo que essas cargas elétricas são positivas, certo? E a partir disso aí que a gente vai continuar os nossos estudos para todas as análises que se seguem aí da eletricidade. A gente sempre vai considerar o sentido convencional da corrente, tá? Sentido real da corrente, para quem vai trabalhar com física, alguns assuntos muito específicos mesmo, mas sempre que a gente trabalha na área da elétrica, tanto a nível de curso técnico ou uma engenharia, a gente vai trabalhar sempre o sentido convencional da corrente para a gente fazer as nossas análises. Beleza, então, continuando aqui. Tensão elétrica. Anteriormente, a gente viu que as cargas elétricas livres de um condutor metálico, elas estão em um movimento caótico, né? O que é um movimento caótico? Uma vai para um lado, no mesmo ponto que uma vai para o outro lado, a outra que estava desse lado foi para aquele lado, então a resultante é sempre zero. E para a gente estabelecer, naquele momento não foi falado isso, mas para a gente estabelecer a corrente, a gente precisa ter um gerador elétrico. E o que o gerador elétrico, nesse caso, ele vai fornecer? Ele vai estabelecer uma diferença de potencial entre os dois pontos. Essa diferença de potencial, o nome diferença de potencial, também é a nossa tensão elétrica, como a gente vai ver. Um nome diferente para tensão elétrica é a diferença de potencial. São dois nomes diferentes para a mesma coisa. E para estabelecer essa corrente elétrica, elas devem ser ligadas às extremidades de um gerador. E o gerador vai fornecer energia elétrica às custas de outra forma de energia. Porque as leis da termodinâmica lá falavam que a gente não cria energia do nada. A energia não surge do nada. A energia ela é sempre convertida. Então, para a gente converter a energia que tem ali do gerador em energia elétrica, para provocar o movimento das cargas e a corrente elétrica, a gente vai precisar de uma outra fonte de energia. Qual fonte de energia que é essa? Energia química das pilhas, que é o nosso exemplo aqui. Então, olha só. A nossa pilha, aqui o nosso gerador, ele vai movimentar as cargas, tá? Do ponto positivo aqui, de maior potencial elétrico, para os de menor potencial elétrico. Então, olha só, qual que é o sentido da corrente? Lembra lá o sentido convencional? Do positivo para o negativo, certo? Aqui, ligado no nosso positivo, a gente tem a extremidade A,
ligado no nosso ponto negativo aqui, a gente tem a nossa extremidade B. Então, olha só. Só que quando a carga elétrica ela vai se movimentando, à medida que ela se movimenta, essa carga elétrica ela vai colidindo com a estrutura atômica da matéria lá, que é o condutor. Com a estrutura do condutor, né? Com a matéria que é constituído o condutor. Então, o que acontece? Ele começa a colidir e essas colisões aí vão transformar aquela movimentação, né, a energia elétrica, em energia térmica. E o que acontece? Vai convertendo de novo. O que a gente tinha de energia elétrica foi convertido em energia térmica. O que acontece é o seguinte. Olha aqui para essa figura. Na extremidade B, cada carga elétrica vai possuir uma energia EB menor que a energia elétrica no ponto A. Por quê? O que aconteceu? Aqui ele tinha uma carga elétrica, uma energia elétrica, perdão. A carga elétrica tinha uma energia elétrica maior do que ela tinha, do que quando ela chegar aqui no ponto B. Por quê? Quando ela foi se movimentando, ela foi perdendo parte dessa energia, certo? E o que a gente fala? Que a energia em A era maior que a energia em B. E isso aqui a gente vai... Lembra lá quando a gente falou do potencial elétrico? Potencial elétrico, olha aqui, vamos fazer uma rápida recordação. Do potencial elétrico aqui, que a tensão em um ponto é igual a energia nesse ponto dividido pela carga elétrica aqui. Então vamos voltar lá para o conteúdo de hoje. É importante esse memorando dessa fórmula aqui, que é exatamente essa fórmula aqui que a gente vai utilizar aqui, ó, para fazer essa dedução. A tensão no ponto A é a energia no ponto A dividido pela carga elétrica. Aqui no caso aqui, a gente está considerando a carga de um elétron. E no ponto B, a energia elétrica em B dividido pela carga elétrica, que continua sendo o nosso elétron ali, a movimentação da carga elétrica. O que acontece é o seguinte, a gente sabe que no ponto A a energia é maior, porque o elétron ali, né, o elétron numa carga elétrica ali, ela não converteu parte dessa energia elétrica em energia térmica. Então o que a gente faz? A diferença de potencial entre os dois pontos aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, é a tensão em A, né, o potencial elétrico, né, perdão, potencial elétrico. A unidade de potencial elétrico também é volts, como a gente já viu isso, né? E a unidade para tensão também é volts. Então, são termos análogos, né? Então, às vezes quando eu estou falando aqui potencial, tensão, a gente próprio se deixa confundir por isso. Os conceitos são diferentes, mas a unidade de medida é a mesma, né? Tensão. Então, olha só. A tensão aqui, entre esses dois pontos, é o potencial de A menos o potencial de B. Isso é uma diferença de potencial. A diferença de potencial também é conhecida como tensão elétrica. A tensão elétrica é uma das grandezas da eletricidade mais famosas. E talvez uma das mais importantes, né? Tensão e corrente ali são muito importantes. A gente vai ver futuramente a lei de Ohm, que é uma equação que relaciona essas duas grandezas. A unidade de potencial num sistema internacional é o volt. Tá? E daí aqui, o que a gente tem, né, a definição lá a partir do potencial? É o potencial elétrico em volts, E é a energia em joule, e Q é a carga elétrica em coulombs. Por convenção, a extremidade do gerador que tem um potencial mais elevado é o polo positivo, e a extremidade que apresenta o menor potencial é o polo negativo.
Sempre, tá? Sempre quando a gente for trabalhar com fontes, né, na análise de circuitos, que a gente vai ver mais para frente, a gente vai falar do polo positivo, que é onde tem o maior potencial e é da onde, né, no circuito linear ali, onde vai sair a corrente. Beleza? A gente tem alguns exercícios aqui. Fica de exercício para vocês. Beleza? Tá travando muito. Pô, aqui tá de boa, cara. Aqui a transmissão ela tá sempre no sinalzinho, no indicativo do alta qualidade. Tendo bastante variação aí. É que a minha internet aqui ela fica bastante gente pendurada, né? Tem eu, meu celular, televisão, tem uns 10 aparelhos aí. Bom, água. Beleza? E daí aqui a gente já... Alguma dúvida referente à tensão elétrica aqui? É bem intuitivo, né? Nem tão intuitivo assim, mas é um assunto relativamente bem curto. Resistência elétrica, tá? Já ouviram falar de resistência elétrica? Sim, não, talvez. Resistência do chuveiro? É uma resistência elétrica. Sabemos. Não sabemos. Resistência elétrica. Vocês já viram algo parecido com isso que tá aqui de fundo aí, ó? Quando a gente fala de resistência elétrica. Já viram? Eu tenho um aqui no meu estojo. Talvez vocês já viram por aí, mas... Opa, tem vários aqui, ó. Falem aí no chat se vocês já viram algo parecido com isso. Já viram? Isso que está aparecendo aí do lado para vocês, que é uma resistência elétrica, né? Ela não está colorida, mas eu acho que vocês já devem ter visto isso aqui. Deixa eu tentar tudo. Posso tentar aqui, né? Ela não vai focar. Ela vai focar. Mas já viram isso por aí? É muito pequeno, né? Opa, posicionando aqui. Essa câmera tá invertida. Consegue enxergar? Tem um resistorzinho. Ok. Consegue enxergar aí? Resistor? Pequeno? Bom. Beleza. É o que a gente vai falar agora sobre a resistência elétrica. Tá? Ao atravessar um condutor, as cargas elétricas que constituem a corrente elétrica colidem com os átomos e moléculas que constituem o condutor. A energia elétrica ela é então convertida em energia térmica por meio do efeito Joule. Olha só, vocês já perceberam que quando... Opa, vamos desmontar no som. Beleza, vocês já perceberam que quando um condutor assim, já tiveram essa experiência, você liga algum aparelho elétrico por bastante tempo. E o que acontece quando você liga por bastante tempo algum aparelho elétrico? O que acontece quando você, por exemplo, eu ia falar motor, mas um ventilador. Você liga o ventilador por bastante tempo. O que acontece com ele? Você rela ali naquela estrutura ali que abriga o motor. O que acontece? Exatamente, né? O que acontece? Esse chat tem um delay.
Eu acho que talvez a transmissão também não seja totalmente ao vivo, né? Que às vezes alguns deram algum pausa ali porque travam. Mas beleza, vamos lá. O importante é, quando você liga algum aparelho elétrico ali por algum tempo, o que acontece? Ele esquenta. E esse fato dele esquentar ocorre devido a isso, efeito Joule, tá? Mais para frente, quando a gente for estudar a potência na análise de circuitos, a gente vai falar um pouquinho sobre efeito Joule e como ele é calculado. E ele é um dos motivos também que a gente transmite a energia elétrica em corrente alternada. E também a gente vai explicar o porquê. O que acontece? Quando a carga elétrica ela vai atravessando o condutor, ela vai colidindo com os átomos ali que constituem a estrutura do condutor. Só que às vezes a estrutura do condutor é um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil dele atravessar. Tá? Ou seja, às vezes ele vai colidir mais e às vezes ele vai colidir menos. Tá? Esse fato ali, depois a gente vai estudar, vai da natureza do material. Alguns materiais eles conseguem transmitir, eles conseguem assim, vamos lá, alguns se opõem à passagem da corrente elétrica com mais facilidade do que outros. Tem alguns materiais que eles praticamente não se opõem à passagem da corrente elétrica, que eles inclusive são utilizados para transportar a energia elétrica, que são os condutores, certo? Só que é o seguinte, mesmo assim eles têm uma resistência. Quer dizer que ele permite a passagem, só que uma pequena parte ali dele também se opõe à passagem da corrente. Ele também tem uma resistência, mesmo ele sendo o condutor. E os resistores, né, todo elemento que nem esse daqui, tem alguns aqui perdidos, que nem esses elementos aqui que são os resistores, a função deles, não especificamente esses aqui servem para limitar a corrente, que a gente vai estudar depois melhor com a lei de Ohm, mas todo elemento que ele converte energia elétrica em energia térmica a gente chama de resistência, popularmente. Mas o nome certo é resistor. E é isso que o resistor faz, ele converte energia elétrica em energia térmica. E alguns dos exemplos de resistores que a gente encontra no nosso dia a dia são aquecedores elétricos, um ferro de solda, aquela solda de estanho, solda eletrônica, torneira elétrica. E uma que a gente tem a figura aqui no material, ó, talvez vocês já viram, resistência de chuveiro. Aqueles chuveiros mais antigos utilizam esse tipo de resistência aqui. Todo mundo já teve uma casa de vó aí que tinha um chuveiro velho lá, e nesse chuveiro tinha uma resistência parecida com essa aqui. E os resistores, né? Eles são muito importantes no estudo da eletricidade, porque muitos elementos, quando a gente faz a análise de circuitos, quando a gente faz o estudo dos projetos elétricos, sejam eles prediais, industriais, do sistema elétrico de potência, a gente faz a modelagem de muitos elementos como sendo uma resistência. Então, olha só, às vezes assuntos muito complexos, a gente tem que fazer a modelagem dele lá dos princípios da eletricidade, o que a gente está estudando aqui. Isso é muito legal. A simbologia dos resistores, talvez vocês já tenham visto algum diagrama elétrico por aí e viram algum símbolo parecido com esse. Tá? Resistor. Essa aqui é a simbologia mais aceita, tá? Não consigo selecionar ela, mas essa é a simbologia mais aceita para o resistor. Em alguns diagramas antigos e às vezes quando você está fazendo a modelagem de algum elemento como um resistor, se utiliza essa simbologia aqui. Tá? Depois a gente tem um potenciômetro. Vocês talvez já tenham visto um potenciômetro antes.
Potenciômetro, trim-pot, são nomes diferentes para a mesma coisa. E depois aqui a gente também tem outra simbologia aceita aqui. Tá? O resistor variável é o potenciômetro, né? Trim-pot, né? São vários nomes para a mesma coisa. E é o seguinte, a gente consegue medir a resistência de um corpo, de um material, de acordo com as suas dimensões e o material de que ele é constituído. Ou seja, alguns materiais, eles se opõem à passagem da corrente elétrica, certo? Esse fato dele se opor, ele resiste à passagem da corrente elétrica. E é daí que vem o nome da resistência, certo? Alguns metais, eles se diferenciam de outros por serem melhores condutores. Quando eles são melhores condutores, o que acontece? Eles se opõem menos à passagem da corrente elétrica, então a resistência deles é menor. E daí aqui a gente tem uma equação, ela é bem famosa. Essa equação aqui, ela também é conhecida como a segunda lei de Ohm. A gente vai estudar melhor futuramente, tá? E segundo a equação de Ohm, né, que é a fórmula da resistência. A resistência, ela é igual à resistividade do material vezes o seu comprimento, né, o L, dividido pela área. Certo? A resistência, ela depende basicamente de fatores construtivos, né? Ela depende do material, ela depende das dimensões, que são o comprimento do fio, no caso, né, que a gente vai estudar, e a área dele, certo? Depende de fatores puramente construtivos. Só que é o seguinte, outra questão aqui, uma observação importante, né, que merece até um destaque aqui, que é a influência da temperatura na resistividade. Como a gente já sabe, como os resistores eles convertem energia elétrica em energia térmica, o aumento da temperatura provoca uma agitação das moléculas do condutor, né? As moléculas, né, os átomos ali, a temperatura é isso, a temperatura é o nível de agitação das moléculas. Então, quando eles começam a aumentar, né, a temperatura, a agitação das moléculas também aumenta. E o que acontece? Aumenta o número de choques entre as cargas elétricas, que elas estão se movimentando ali por meio da corrente elétrica, e as partículas que constituem o material do condutor. E o que acontece? Aumenta o número de choques, aumentou a resistência elétrica, certo? E, portanto, a resistividade específica de um material, né, que é o nosso Rho aqui, ó, nosso Rho, a unidade de medida dele é em ohms vezes milímetros quadrados dividido por metros, tá? O nosso Rho, ele depende da temperatura. Então, ele não tem um valor fixo, ele depende da temperatura que a gente está fazendo a nossa análise. Em muitos casos aqui a gente considera a resistividade como um valor fixo, mas a gente sabe que ele muda um pouquinho, mas ele muda bem pouco, tanto é que para muitos casos aí a gente pode admitir um valor da resistividade que seja fixo. Beleza, como que ele varia? Ele tem um delta aqui, ó. Um delta não, um alfa, perdão, né? É a resistividade inicial multiplicado por 1 mais o nosso alfa aqui, que é o coeficiente de temperatura do material, vezes a variação da temperatura. Em que temperatura que ele está e qual que era a nossa temperatura de referência, né? O nosso T0. Nosso T0 aqui, como a gente vai ver, é 20 graus Celsius. Beleza? Aqui a gente tem uma tabela, ó, com a resistividade dos principais materiais condutores que a gente utiliza no nosso dia a dia. Quais que são os que a gente mais utiliza? Cobre e alumínio. Basicamente, toda instalação elétrica
a gente trabalha com esses dois condutores, cobre e alumínio. Em determinadas situações se usa ferro, mas bem raro assim. E daqui a gente tem mais outros materiais condutores aqui. Certo? Observem que cada material aqui ele varia um pouco diferente, tá? O nosso alfa aqui, que é o coeficiente de variação, ele faz diretamente referência ao material que é constituído. Então pode ver que materiais aqui, ó, o alumínio ele tem uma resistência maior, certo? Que é a resistência do cobre, ó. Resistência do alumínio 0,0270, a resistência do cobre 0,0172. Vai chegar um ponto, como que a variação da temperatura no alumínio aqui é menor, ó, pode chegar que vai ter um ponto de uma temperatura que a resistência do alumínio vai ser menor que a resistência do cobre. Por quê? O fator do aumento da resistência aqui, certo? Então, pode acontecer essa situação? Pode sim, dependendo da temperatura vai acontecer. Aqui a gente tem mais alguns outros exercícios para a gente calcular a resistência dos materiais condutores. Alguns desafios até, esse aqui da área que eu achei importante. Uma coisa interessante também, professor, às vezes foi estudar por conta, né? A gente acredita nisso, que vocês vão estudar de livre espontânea vontade. Eu achei valores diferentes aqui para o cobre, para o alumínio e tudo mais. Pode ser que sim, porque existem, por exemplo, o cobre, existem qualidades diferentes de cobre, né? A gente tem o cobre cru, cobre cozido, cobre pré-cozido. São processos ali de separação de impurezas diferentes. Então, o que acontece? O cobre ele é altamente reciclável. O cobre, grande parte do cobre assim é aproveitável, né? Então, o que acontece? Aos processos de reciclagem do cobre, vai acontecendo dele se misturar com impurezas. E à medida que ele mistura com impurezas, a resistência dele muda. Então, esse valor que está fixado aqui, de 1,59, ou 0,59 não, 0,0172, para o cobre cozido, se eu não me engano. Tá? Então, se você às vezes achar uma tabela parecida com essa, em que mostra a resistividade do material e o coeficiente de variação da temperatura dele, e tiver um pouquinho diferente, né, ninguém está errado nessa história. É que existem qualidades diferentes aí para o cobre, para o alumínio também, que são metais que são bastante reciclados, né? Não sei, não tenho números assim, não tenho a dimensão de qual porcentagem, qual tamanho, em números assim de como que é a reciclagem desses dois materiais. Mas a gente sabe, né? Tanto é que cobre é alvo de cobiça de ladrões aí. Eles roubam até para poder vender para ferro velho e tal, porque ele tem um preço um pouco alto, então a reciclagem dele se faz necessária. A gente tem alguns exercícios aqui, né? Depois a gente vai fazer. E por fim aqui, ó, a gente tem os resistores eletrônicos. Tá? Resistores eletrônicos foram esses aqui do exemplo anterior aqui tá aparecendo na tela. Tá? Que acontece? Se a gente estivesse em aula presencial, a gente ia fazer uma prática que a gente ia mostrar a corrente do resistor, a tensão, né, a fonte de tensão, a lei de Ohm. Mas não ia ser nesse andamento de aula, a gente ainda vai ter outras oportunidades para estar fazendo essa experiência. Mas o que acontece? Vocês iam pegar um resistorzinho que nem esse, pode ver que ele tem umas cores ali. E de acordo com a cor é que a gente identifica, né, o valor que puxa R. O valor da resistência não está escrito aqui no condutor. Aqui não tem nenhum número, nenhum 2, nenhum 4, nenhum 5, não tem nenhum valor aqui. Como que a gente identifica resistor? Pela cor, tá?
E é o seguinte, as duas primeiras cores aqui, ó, pode ver que vai ter um lado que vai ter um espacinho aqui, ó, tá vendo? Esse espaço aqui. Ele é mais acentuado quando a gente olha aqui assim. Então o que acontece? A gente vai olhar essa faixinha separada, que é a tolerância. E depois a gente tem aqui como que a gente identifica ele. As duas primeiras cores, as três primeiras cores, né? São os valores dessa resistência. Alguns aqui às vezes nem tem a terceira faixa, né? É opcional. Só para resistores muito específicos, que tem ali uma resistência bem específica, mas geralmente não tem essa terceira faixa. Os que tem essa terceira faixa, a cor dele de fundo geralmente é azul. Tá? Beleza. As duas primeiras faixas indicam um valor. A terceira faixa, a quarta no caso, a terceira se a gente estiver falando do resistor mais comum, tá? Vai ser o multiplicador. Tá? Então olha só, prestem bem atenção. Se a gente pode acertar os dois primeiros valores e a última cor aqui, ó, a gente pode errar, vai de 10 em 10. Então a gente pode errar por 100, por 1000, por 1 milhão. Então a gente tem que se atentar também ao valor do multiplicador. E aqui a tolerância, por quê? Tá vendo que ele não é muito grande, né? E também assim, você fazer algo muito preciso em algo muito pequeno não é fácil. Então ele tem uma tolerância aí. Geralmente os mais comuns são a tolerância de faixa dourada e faixa prata. Mas a gente encontra aqui esses valores aqui. Esses aqui eu nunca vi, ó. O verde, azul, violeta, cinza. Marrom e vermelho eu já vi. Mas esses aqui, ó, que praticamente não tem tolerância, o valor que for o dele aqui vai ser o que realmente a gente vai encontrar. Por exemplo, esse aqui que tem uma variação aqui, uma tolerância de 10%. Quando ele tem uma tolerância de 10%, seria um resistor de 100 ohms. Ele pode ter 110 ohms ou 90 ohms, que ele está dentro da faixa de tolerância. Para a maioria das aplicações, não importa essa tolerância aí. Geralmente quando a gente trabalha com circuitos eletrônicos aqui, que a gente utiliza esse resistor aqui, as correntes são geralmente correntes baixas e essa limitação de corrente, às vezes, que a gente precisa, com a própria tolerância do resistor aí, não faz muita diferença. E esse aqui é o potenciômetro, talvez vocês já tenham visto dele por aí. Potenciômetro, reostato, resistor variável, trim-pot, tudo é a mesma coisa, tá? Cada lugar chama de um jeito. É igual a mandioca, né? Mandioca é aipim, macaxeira, o potenciômetro também. Eu prefiro falar potenciômetro, por isso que no material tá com o nome de potenciômetro. Tá? O que acontece? Ele tem 3 terminais aqui. Os resistores eles só tem 2 terminais. Mas o potenciômetro ali dentro dele, ele tem esses 3 terminais porque a gente pode variar ele ali. Vocês já viram dele, né? A gente vai rodando ali. E o que acontece? Essa ligação ali ela é intermediária.